Olá, este é o Maceventos. No programa de hoje, você assiste a mais uma da série de palestras do primeiro Encontro Nacional de Fé e Ciência para o século XXI. Hoje a palestra é do químico e membro da Academia Brasileira de Ciências, Dr. Marcos Nogueira. O tema da palestra é bem específico: evoluímos ou fomos planejados? Com a palavra, as proteínas. Confira agora no Maceventos. Talvez um que mais afasta os acadêmicos da fé cristã. Evoluímos ou fomos planejados? Será que a evolução nos formou, lenta, gradual e sucessivamente, processos não guiados, forças naturais? Ou será que uma mente inteligente, como relata Gênesis 1:1, nos formou? Formou a terra, formou o homem, soprou no barro o fôlego da vida. O que será? O que é que faz sentido? O que é que tem razão? Então é isso que a gente quer falar hoje aqui com vocês, quer discutir a racionalidade da fé cristã. As evidências, a gente quer seguir as evidências, quer seguir os fatos. Então os acadêmicos, talvez, seguindo uma teoria que não se sustenta mais, tem se afastado da fé cristã, mas e nós e todos os que pensam, que raciocinam, será que, para onde é que os dados nos levam? Isso que a gente quer discutir com vocês hoje. E a gente quer dar a palavra hoje às proteínas. Então, eu já falei aqui pela manhã, muito se tem comparado de bicos de passarinho, morfologia óssea, não é? Nós somos parecidos com os macacos. Nosso código genético, um dia falaram que é 99% parecido com os macacos. A semelhança hoje é só de 87%, 86%. Então, é um Big Bang genético. Em termos de proteínas, nós somos 80% diferentes dos macacos. Então, olha só, quando você dá ouvidos, não às aparências, porque as aparências enganam, você parece com um macaquinho, mas quando você vai ao nível molecular, você vê o código genético, 17%, de 14% a 17% diferente em termos de DNA. E em termos de proteínas, você é 80% diferente dos chimpanzés. 20% apenas de semelhança proteica. Então, esse é o ponto que eu quero colocar aqui. A gente quer dar a palavra às moléculas da vida. A gente quer avaliar a vida ao nível molecular. A gente não quer olhar superficialmente, não quer colocar a nossa subjetividade à mesa. A gente quer ver a ciência, o que a ciência nos tem a dizer sobre isso. A gente quer ter um culto racional, como foi dito aqui, então a gente tem que entender a ciência, tem que seguir a ciência, tem que investigar, tem que saber um pouco de química, bioquímica, um pouco de engenharia civil, viu, John Hansen? Né? E avaliar a vida do ponto de vista molecular, atômico e molecular. Então, como químico, eu sei da importância dessa avaliação. E quando a gente olha a vida, né, e quando a gente dá a palavra às proteínas não são subjetivas, elas não têm gosto. Não? Então é bom a gente analisar as moléculas porque elas não têm gosto, elas não têm preferência, elas falam o que elas têm a falar, sem nenhuma subjetividade. Então vamos olhar as proteínas. Porque, em termos de semelhança com os chimpanzés, elas nos mostram que nós somos 80% diferentes, 20% semelhantes. E é esse nível que a gente realmente consegue fazer a melhor inferência. Evoluímos ou fomos planejados? Com a palavra, as proteínas. Então, eu disse aqui pela manhã também, a gente não esteve lá no momento em que a vida surgiu nesse planeta, o primeiro ser vivo apareceu na superfície da Terra, a gente não vai saber dizer se isso foi um processo natural ou se foi um ser inteligente, porque a gente não esteve lá, mas a gente tem a vida nas nossas mãos. E como é que a gente vai fazer? O que a gente vai olhar? A gente vai olhar as moléculas.
As moléculas falam e elas não mentem. Hoje a gente vai dar um foco especial às proteínas, porque você é feito do quê? 80% de água, certo? Mas se a massa sólida se evaporar a água do que sobra, você tem aproximadamente de 70%, 80% de proteínas. Então, se a água é extremamente importante, a gente podia falar sobre a água, as proteínas são fundamentais para a vida. 80% do ser humano é constituído de proteínas. Então, vamos olhar hoje as proteínas. Você vai aprender um pouco de química comigo, tá bom? Vamos tentar ser o mais didáticos possível. Aqui, vamos explicar como que são formadas as proteínas e como que, através das proteínas, a gente pode ter evidências para chegar na melhor inferência. Proteínas, as moléculas da vida, são ecos, elas falam, elas emitem ecos moleculares que revelam segredos da nossa existência. São as verdadeiras caixa preta da vida, as proteínas. E a gente quer saber isso. Olha, será? Quando você pega um ser vivo na sua mão, como a gente está vendo a Nina aqui nos seus 2 anos, essa coisa linda, maravilhosa, maravilhosamente linda, e a carinha do pai, né? 80% de proteínas, seu material sólido, seco. Será que uma sopa primordial, moléculas inanimadas, pequenas moléculas naquele escaldo, escaldante, ácido, venenoso. Outro dia eu vi no Discovery uma reportagem sobre o sujeito que guarda ainda o resultado dos experimentos de Stanley Miller em uns frascos de vidro, aquela matéria orgânica complexa, não é? Aquele caldo, não é? Que foi produzido ali nos experimentos de Stanley Miller. Ele falou, gente, se você tomar, você morre, porque isso é venenoso. Será que naquele caldo venenoso, proteínas poderiam se formar para montar a vida, as maquinarias da vida, com a especificação que a proteína precisa ter, com a sequência certa, com as estruturas tridimensionais corretas? Será que isso é viável? Ou será que a gente tem que se render aos fatos e admitir que uma mente inteligente orquestrou a vida, orquestrou as proteínas? Então, vamos verificar, né, se a história que nos contam é realmente verdade ou se não estão nos vendendo gato por lebre. É isso que a gente quer fazer. Então, é isso que a gente quer evitar. A gente quer evitar comparações morfológicas de bicos de passarinhos. Quer evitar dizer, olha, você é parecidinho com o chimpanzé, então você deve ter evoluído dele. Olha, o seu código genético, 99%, aí a comparação foi equivocada. São só 17% de diferença, mas a gente quer ir ao nível molecular. Vamos olhar a vida. Quando você olha o bico do passarinho ao nível molecular, você vê um emaranhado de moléculas, de proteínas. Quando você vê a vida também, toda a maquinaria que sustenta a vida, você vê a ATP sintase, as quinesinas, os ribossomos, os flagelos, os motores moleculares, a maquinaria de cópia e reprodução do DNA. O que a gente vê ali? Proteínas e mais proteínas. São complexos proteicos, são várias proteínas ali, sincronizadamente funcionando, ajustadas, encaixadas na maquinaria da vida. Proteínas são essenciais para a vida, aparecem na vida como um todo. Eu falei hoje sobre esse filtro, as aquaporinas, o filtro mais eficiente de água que existe nesse universo, água pura, cristalina, 100% água. Você pode colocar água impura, com várias impurezas e contaminantes de um lado, do outro lado sai água pura, 100% pura. Com aquele alicate molecular, o que é que nós temos ali naquele filtro que está localizado nas nossas membranas? É um filtro proteico. A forma do filtro com as proteínas é
regida por um balanço, por um balé finamente ajustado de forças intermoleculares, dos constituintes básicos das proteínas. Então, meu ponto é esse, olha, entender e compreender as proteínas, investigar as proteínas, saber como é que elas são formadas do ponto de vista molecular, poderá nos dar, né, informações essenciais para a vida, para a origem da vida, porque as proteínas estão em todos os lugares, elas são essenciais para a vida, e analisá-las, então, é de suma importância. Veja os motores moleculares, como o flagelo bacteriano de Michael Behe. São 48, pelo menos 48 complexos proteicos formando essa máquina molecular. Você está vendo aí? Parece uma máquina feita pelo homem. São o flagelo bacteriano que move as bactérias, que move o espermatozoide, muito parecidos, motores parecidos nós temos na cília, no sistema de reprodução humano. Proteínas para todos os lugares. E o que é essencial em proteínas? A gente sabe disso. Em química, gente, o que é importante? É a constituição de átomos, é quais os átomos que estão ali, carbono, hidrogênio, oxigênio, sim, mas em química, o aspecto mais importante de todas as moléculas, principalmente as moléculas envolvidas na vida, é a forma tridimensional. Então, a vida é um coquetel de proteínas? É. Mas o que é que esse coquetel de proteínas precisa apresentar para ser útil para a vida? Formas tridimensionais perfeitas. Porque naquele nanomotor molecular, você precisa de um complexo proteico que tem uma forma específica, que vai funcionar como rotor daquele motor molecular, que vai funcionar como engrenagem, na ATP sintásico, que vai funcionar como um tubo para carregar os prótons, no ribossomo, que vai funcionar como os braços que agarram os aminoácidos para formar as ligações peptídicas. Então, em proteínas, na vida, a forma tridimensional dessas moléculas que sustentam a vida é essencial. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria que você se focasse agora e não esquecesse. Proteínas são essenciais para a vida, elas estão em todos os lugares. Você é formado de 80% de proteínas e as suas proteínas precisam ter formas tridimensionais perfeitas. Formas tridimensionais perfeitas. Outro aspecto extremamente importante para proteínas é que proteínas, do ponto de vista químico, elas não são uma única molécula, elas são macromoléculas, são moléculas gigantescas. Elas, na realidade, são polímeros orgânicos, formados de uma unidade básica essencial, que são os aminoácidos. Então, para você ter vida, você precisa de proteínas, você precisa de formas tridimensionais perfeitas, mas você precisa dessas unidades monoméricas conhecidas como aminoácidos. E para você, então, formar essa macromolécula, o que você precisa? Você precisa fazer com que esses aminoácidos reajam entre si. Então, você tem que crescer um fio proteico. Então, as reações químicas que vão fazer com que esse fio proteico cresça precisam ser extremamente bem controladas. Precisam ocorrer com a velocidade certa, com a conectividade certa. Você tem que conectar essas moléculas nas posições certas. E depois que esse fio proteico cresce, o que acontece? Esse fio proteico precisa se enovelar para dar essa forma que nós estamos vendo aí. E essa forma tridimensional perfeita é feita pelo quê? Pela interação entre essas moléculas. É o que a gente conhece em química como forças intermoleculares. Então, para você conseguir chegar na forma tridimensional perfeita, o que você precisaria saber? Você precisaria ter um conjunto muito bem selecionado de monômeros, você precisaria ligar todos esses monômeros nas posições certas, e você precisaria soltar esse fio proteico e conhecer todas as interações intermoleculares, planejar com extrema maestria essas interações,
para que, soltando o fio proteico, esse enovelamento chegasse na forma tridimensional correta. Cálculos já foram feitos, simulações já foram feitas, de que os maiores computadores desse planeta não conseguiriam prever a forma tridimensional correta. Você precisa de uma inteligência máxima, extrema, para conseguir selecionar um conjunto de aminoácidos e prever todas as suas interações, as atrações, as repulsões entre os seus grupos que levariam às formas corretas, às formas perfeitas. E a gente sabe que a vida depende de um conjunto imenso de proteínas com formas tridimensionais perfeitas. Então, o sujeito que orquestrou a vida, aquela mente inteligente, que a teoria do design inteligente diz que orquestrou a vida, o que ele fez, então? Ele, para controlar as estruturas tridimensionais das suas proteínas, escolheu o quê? Em primeiro lugar, ele escolheu essa classe de moléculas que estão aqui, ó, representadas, que são os aminoácidos, alfa-aminoácidos. E o que é que tem os aminoácidos? Vamos ver se você, principalmente os engenheiros civis que estão aqui, né, e os teólogos, vou explicar um pouco de química, né? Você tem muitos químicos aqui, biólogos e bioquímicos, mas alguns não. Então, eu vou explicar um pouco o que é um aminoácido, para que você entenda a beleza, a complexidade, a maestria e a genialidade que são necessárias para você construir uma proteína com uma forma tridimensional perfeita. Então, você precisa construir um fio, não precisa? Um fio molecular. E como é que você constrói um fio? Conectando as duas pontas. Conectando ponta com ponta, ponta com ponta. Então, o sujeito que orquestrou a vida, para formar esse fio, ele escolheu os aminoácidos. Por quê? Porque numa ponta tem um grupo ácido, esse grupo vermelho aqui, ó, C-OH. Quem é químico aqui? 1, 2, 3, 4. Isso. Então, vou ter que melhorar a minha explicação, porque a imensa maioria não é. Então, gente, nós temos aqui um grupo ácido, C-OH. Numa posição aqui, 2 átomos à frente, a gente tem um grupo amino, um NH2. E por que isso é extremamente importante? Eu vou pular um slide para frente. Porque, se você tivesse, do ponto de vista químico, gente, eu estava outro dia pensando sobre isso, se eu tivesse que construir um fio molecular que se enovelasse mais à frente e que formasse uma proteína que constituiria a vida, uma substância estável, flexível, que não se degradasse com facilidade, que não se hidrolizasse com facilidade, o que eu escolheria? Eu não consegui pensar nada melhor do que um aminoácido. Por quê? Você tem um grupo ácido desse lado, você tem um grupo amino, então, esse grupo amino reagindo com esse grupo ácido, você conecta o fio. Aí sobra do outro lado o quê? O grupo ácido e o grupo amino. Então, uma reação de polimerização pode ocorrer. E aí você forma o quê? Amidas. E a gente sabe, em química, que depois que você formou, não para formar, mas depois que você formou, as amidas são uma das classes de substâncias químicas mais estáveis. Veja, por exemplo, o exemplo do nylon. Você tem uma blusa de nylon, não é? Ela dura vários e vários. Você vai morrer e a blusa vai continuar aí. Então, a genialidade começa na escolha do monômero. Um monômero bidentado. Então, por que aminoácidos? Está escrito ali, ó, substâncias químicas, uma molécula pequena, mas bidentada, que com seus grupos amino e COOH, o grupo básico e o grupo ácido nas extremidades, em posição alfa, a escolha foi feita com o intuito de formar cadeias poliméricas estáveis, poliamidas resistentes, flexíveis. Suas proteínas são flexíveis, não é? Do tipo nylon. E, gente, quando a gente vai olhar nas proteínas, nas milhões e milhões, milhares e milhares, milhões de proteínas que constituem o ser humano, o que a gente vê? Foi escolhido uma substância bidentada, são alfa-aminoácidos, eu esqueci de mencionar isso,
Mas, olha, alfa por quê? O grupo amino está nesse primeiro carbono. Se fosse beta, se fosse gama, delta, o que aconteceria? A reação ela não correria na forma de um fio, mas a reação seria intramolecular. E se fecharia uma cadeia intramolecular e a reação estaria interrompida. Então, não só a escolha dos aminoácidos foi de uma extrema inteligência química, não só a escolha das poliamidas levou a substâncias flexíveis mais estáveis, resistentes, mas os alfa-aminoácidos também são essenciais, porque evita a reação intra e favorece a reação intermolecular, de crescimento da cadeia, do fio proteico. Mas, como eu disse, depois que o fio proteico está montado, você tem que soltar esse fio proteico e ele tem que se enovelar nas diferentes formas necessárias para a maquinaria da vida. Você tem que prever essas formas. Os computadores mais bem elaborados desse planeta não conseguem prever muito bem essas formas. Tantas são as interações, mas você tem que prever. E aí você tem que usar um conjunto de monômeros. O que nós vemos nos aminoácidos que constituem as proteínas da vida, toda a maquinaria? Você acha que tem 1000 aminoácidos, 2000, 5000, 10.000? Como a gente deveria esperar num processo natural, não guiado, caótico? Não, é um conjunto extremamente econômico de aminoácidos que foram escolhidos. A vida, além de ser coisa de profissional, é uma coisa de um profissional econômico. Ele não desperdiça, ele não esbanja, né? Energia. 20 aminoácidos foram escolhidos para constituir as proteínas da vida. E eles estão aqui mostrados, olha, as 20 estruturas. Os poucos químicos que estão aqui já sabem disso, já apreciaram a beleza, mas quando você vai olhar os 20 aminoácidos que constituem a vida, você vê que, além do grupo ácido e além do grupo amino, você tem um grupo lateral, que é o chamado grupo R ali, que é diferente nesses 20 aminoácidos. Aí você vai olhar esses 20 grupos laterais, o que você percebe ali? Uma inteligência química também extrema, uma beleza química. Você vê as principais forças intermoleculares ali representadas num conjunto bastante econômico e num conjunto linear, com um crescimento linear da intensidade dessas forças intermoleculares. Olha, o que nós temos? Nós temos aminoácidos não polares. Aí, se você sabe um pouco de química, olha, você tem um grupo hidrogênio ali, você tem uma metila, você tem uma isopropila, isobutila. Então, quando você vê ali, você fala, nossa, gente, você vai entender, não os termos, mas você vai entender a beleza do processo. Você fala assim, nossa, gente, essas forças aqui são o quê? Que tipo de forças? Forças de dispersão de London, popularmente conhecidas como forças de Van der Waals. E o sujeito fez o quê? Ele pegou um grupo pequenininho, um grupo maiorzinho, um grupo um pouquinho maior e um grupo grandão. Ele fez uma escala linear de forças de Van der Waals. A gente está tentando quantificar isso no nosso laboratório, a gente quer mostrar a linearidade das forças intermoleculares nos aminoácidos da vida. Aí você vai olhar lá, você fala, puxa vida, agora tem um grupo aromático. Agora você tem um grupo polar, agora você tem ligações de hidrogênio. Está vendo aqui, olha? Não sei se você está conseguindo enxergar, mas é um CH2OH. O H vai formar ligações de hidrogênio, conhecidas como pontes de hidrogênio. Mas você não deve falar pontes de hidrogênio, só quando dá aula para engenheiro civil, né? Pontes de hidrogênio, eles entendem. Mas são as ligações de hidrogênio. E aí você vê assim, olha, CH2OH, depois você vê CH2, CH2OH. Então você fala, nossa, é o bracinho, né? É um bracinho mais curto, é um bracinho mais longo, são ligações de hidrogênio, são duas ligações de hidrogênio, é um ácido. Então, você tem o álcool, que é um ácido fraco, você tem um fenol, que é um ácido de média acidez, e você tem um ácido carboxílico, que é um ácido forte. Então, cara, olha, o cara escolheu ácidos fracos, médios e fortes. Aí tem grupos polares. Ah, então é uma interação bastante forte, é um cátion atraindo um ânion. Ah, mas esse grupo muda com o pH, ele pode estar protonado, desprotonado ou com uma carga negativa. É um ajuste fino de forças intermoleculares em função do quê? Do pH.
Então, o sujeito que orquestrou a vida falou assim, eu vou ter essas forças, mas se eu mudar o pH, eu mudo o equilíbrio de forças. E a gente sabe que na vida é essencial isso. Muitos processos de mudança de conformação de proteínas vêm do quê? Mudanças de pH. O flagelo bacteriano só roda porque você tem uma bateria de prótons. E é o próton passando pelo flagelo bacteriano, mudando as forças intermoleculares, muda a proteína se mexe, e uma movimentação da proteína que roda o motor a 100 mil rotações por segundo. Então, o sujeito que orquestrou a vida, além de escolher os monômeros corretos, além de escolher monômeros bidentados, além de formar poliamidas, colocou ali um conjunto extremamente econômico de grupos laterais que, num balé perfeito de forças intermoleculares, poderiam moldar as estruturas tridimensionais de suas proteínas. Eu vou voltar um pouco aqui e vou mostrar essa. O que é que acontece com as proteínas? As formas são essenciais. E a gente tem algumas estruturas primárias, secundárias e terciárias muito interessantes. Você está olhando aquela proteína ali? Tem hélices, não tem? São chamadas as hélices alfa. Você vê assim, estruturas empacotadas, são folhas, são as folhas beta. Essas estruturas são essenciais para a função das proteínas. E como é que você consegue isso? Como é que você consegue pegar um fio proteico e formar uma hélice? Automaticamente, por forças intermoleculares. Você vai olhar nas estruturas químicas, você vai ver que essas formas foram produzidas nas proteínas que te sustentam. 80% de você é assim. Como? Através do posicionamento. A gente está vendo aqui, ó, de grupos R's em posições específicas ao longo do fio proteico. Então, o sujeito que orquestrou a vida falou, aqui eu vou ter que formar uma hélice alfa. Então, o que ele fez? Ele colocou grupos laterais em posições específicas para que, ao interagirem através de ligações de hidrogênio, através de interações entre cátions e ânions, através de interações do tipo de Van der Waals ou dispersão de London, que essas duplas hélices ou essas folhas beta se formassem nas posições exatas dentro da estrutura proteica. No enovelamento automático e sincronizado, aquelas forças se estabeleceriam e a estrutura tridimensional necessária para a função da proteína seria obtida. Design inteligente ou processos naturais não guiados? Você acredita em Papai Noel? Você acredita que nós ganhamos na loteria da vida? Processos naturais não guiados, escolheram os monômeros corretos, os monômeros alfa, formaram poliamidas do tipo nylon, escolheram um conjunto econômico de 20 aminoácidos, calibraram uma escala linear de forças, colocaram nas posições corretas os grupos corretos para que as folhas beta se formassem, as hélices alfa nas posições corretas, e que tudo isso se encaixasse, formasse as maquinarias da vida, 80% de você formado de proteínas. Acredita em Papai Noel? Você acredita em cegonha? Ou será que a gente tem que admitir que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida? Está vendo aí? Olha as hélices alfa. Em posições específicas, você tem ligações. Eu esqueci de dizer uma outra. Você tem, às vezes, somente interações intermoleculares não são suficientes. Então, se formam pontes, que a gente chama de pontes de disulfeto. Tem as cisteínas, com seus grupos SH. Falar aqui não dá para ser uma força intermolecular fraca. Você tem uma ligação química. É um verdadeiro clipe molecular fixando as suas proteínas através de cisteínas, aminoácidos específicos. E aí, gente, mesmo assim, nesse equilíbrio, nesse balé perfeito de forças intermoleculares, a proteína às vezes se forma, mas ela se forma com a forma errada. Ela ainda não está certa. O que acontece, então? Existem complexos proteicos moleculares chamados de... esqueci o nome. Chaperonas. O que são as chaperonas? Eu gosto de chamar de verdadeiros
Você conhece o martelinho de ouro, né? São os martelões de ouro nanomoleculares. As proteínas, depois que o fio molecular foi formado, com os aminoácidos corretos, nas posições corretas, elas são soltas, elas se enovelam, mas, mesmo assim, às vezes, a forma não está correta. O que acontece? Tem toda uma maquinaria molecular, tem essas verdadeiras moldadoras nanomoleculares, são as chaperonas, os martelões de ouro nanomoleculares. O que faz? As proteínas são jogadas ali dentro, e aquele complexo proteico faz o quê? Pum, pum, pum. Está escutando o barulhinho? Está fazendo isso agora no seu interior aí. Bum, 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 vai moldando a proteína. E a proteína sai de lá e fala, forma correta, vamos usar. Forma incorreta, mesmo assim não deu certo. O que a vida faz? Recicla a sua proteína. Não deu certo. Desmonta, destrói novamente, forma os aminoácidos são reciclados, vamos tentar de novo. Quem veio primeiro? As proteínas ou as chaperonas, que são essenciais para a obtenção da forma tridimensional das proteínas. Você vai olhando os aminoácidos, gente, cada um tem uma surpresa. Um é ligação de hidrogênio, outra é ligação iônica, outra é força de dispersão de Van der Waals. Tem um que é super especial, são as prolinas. A prolina tem um anel aromático, gente. E o que serve essa prolina? Na realidade, ela causa dobras na estrutura, no fio proteico, específicas, que são essenciais para a vida. Uma inteligência química espetacular, selecionando os 20 aminoácidos da vida. Mas será que só isso? Será que só isso seria suficiente? Quando a gente vai olhar nas estruturas dos aminoácidos, está vendo aqui? Isso aqui é um aminoácido, né? O grupo amino, lembra? O grupo ácido, C-OH, um carbono, um hidrogênio, e aquele grupo lateral, os 20 que mudam de hidrogênio para metila, para OH, a naprolina é um composto cíclico. E o que a gente percebe? Na realidade, a gente percebe que existe, em alfa-aminoácidos, existe um carbono aqui que a gente chama de um carbono assimétrico. Agora eu vou falar de um conceito muito específico da química. Algumas pessoas se assustam com ele, mas não se assuste, ele é simples na realidade. É o conceito da homoquiralidade dos seres vivos. Aquele carbono assimétrico te diz o seguinte, que para um mesmo aminoácido você tem duas formas diferentes. É como a mão direita e a mão esquerda. Você tem 4 grupos que você tem que posicionar nos vértices de um tetraedro. Você sabe o que é um tetraedro, não é? Uma pirâmide aqui, ó, de base triangular. Imagina um corpo central que tem o carbono e 4 vértices dos seus tetraedros, em que você tem que colocar nesses vértices 4 elementos diferentes. Então, você coloca 2 elementos, um elemento num vértice, o outro elemento no outro. O que acontece? Você tem agora 2 opções. Ou você põe o terceiro na direita e o quarto na esquerda, ou você põe o terceiro na esquerda e o quarto na direita. Então, existe a possibilidade para aminoácidos deles se apresentarem no universo de 2 formas que a gente chama de enantiomérica. A forma que corresponderia à mão direita e a forma que corresponderia à mão esquerda. Toda vez que um químico faz no seu laboratório síntese de um aminoácido, o que acontece? Ele forma as duas formas, a forma L e a D, que a gente chama de mistura racêmica. Por quê? Porque a probabilidade de você formar o isômero de mão esquerda e a probabilidade de você formar o isômero da mão direita é exatamente igual. Então, você faz a síntese no laboratório, o que você tem? 50% de uma forma, 50% da outra forma. Só que isso, gente, para aminoácidos, o sujeito que orquestrou a vida falou assim, vou usar aminoácidos, vou usar alfa-aminoácidos, vou pôr um grupo lateral R para reger as interações e eu ter a minha forma correta. Mas eu tenho um grande problema. Qual é o grande problema? Esses alfa-aminoácidos, chato que são, vai ter a forma da direita e a forma da esquerda. E eu não vou poder usar os 2 juntos. Por quê? Porque eu não falei para você que a estrutura é tudo,
Estrutura é tudo em proteínas. E agora imagina você que está querendo crescer uma proteína com uma forma tridimensional correta, e em cada uma dessas posições aqui, você vai colocar um aminoácido que está uma hora virado para a esquerda e outra hora virado para a direita. O que vai acontecer? Toda vez que você sintetizar uma proteína, vai acontecer o quê? Você vai sintetizar uma proteína necessariamente com uma forma tridimensional completamente distinta da outra. Por quê? Um aminoácido numa posição vira para a direita, o outro vira para a esquerda, o outro vira para a direita, o outro vira para a esquerda. O que é isso, gente? É um caos químico. Proteínas não podem ser formadas no meio racêmico, com a mistura dos dois. Não dá. Não dá. Então, você entra nos blogs evolucionistas, ele fala assim, não, começou com 50%, mas um pequeno excesso, 51%, a seleção natural foi lenta, gradual e sucessivamente enriquecendo as proteínas de um dos isômeros para o outro. Isso é impossível do ponto de vista químico. Seria o caos completo, porque a estrutura precisa ser controlada e você não pode trabalhar com misturas racêmicas. Porque se você trabalhasse com o produto natural, que são os dois isômeros que vêm junto em toda a síntese, você separou os dois e jogou um deles fora. Você é esquerda. Você é da esquerda por 80% do seu conteúdo proteico é da esquerda. Você é um ser enantiomericamente puro. Todas as suas proteínas têm pureza enantiomérica, 100% puras. Tem umas exceções aí? Tem. São algumas bactérias que aprenderam a se virar um pouco também com os D. Mas, essencialmente, a vida é homoquiral. Em todas as proteínas da vida, você não tem a forma D, somente a forma L. Por quê? Porque, para construir proteínas, você não pode ter esse caos de aminoácidos virados para a direita e para a esquerda. Então, para você construir uma proteína com uma forma tridimensional correta, o que precisa? Ou todos os aminoácidos vão estar virados para a esquerda, ou todos vão estar virados para a direita, tá bom? Porque, senão, é o caos. Toda vez que você constrói uma proteína, ela vai ter uma forma diferente. Então, a homoquiralidade é essencial para a vida. Sem homoquiralidade, não há vida. Não adianta dizer que a seleção natural foi dirigindo a vida até 100%, porque seria o caos em qualquer situação de 50 até 99. Se você tivesse 1% de um aminoácido que não fosse 100% puro, ele entrando na estrutura, ele poderia estar virando para a direita, para a esquerda, ele destruiria toda a lógica, ele pegaria aquela proteína no meio ali, né, viraria, e ela perde a forma, ela não encaixa mais, ela não constrói mais as máquinas moleculares. Não existe processo natural conhecido que separe aminoácidos e que selecione um único. Então, um dos grandes dilemas para a construção de proteínas em processos naturais não guiados é como a vida se iniciou nesse planeta com um meio enantiomericamente puro, 100% puro. De um aminoácido só, porque fala, não, ele enriqueceu a serina, não sei o outro, numa zeolita, veio do espaço. Não, todos os 20 aminoácidos teriam que estar 100% puros, separados, e a forma D não poderia estar presente. A gente sabe, como químicos, que separar esses enantiômeros é extremamente difícil. A gente não consegue pureza, consegue 99, consegue 98, EE, mas 100% puro. Um dos grandes dilemas da vida, que nem o São Tempo e nem a santa loira da evolução, a seleção natural, conseguiriam resolver. Por que loira? Acéfala e despropositada. Um outro grande problema em relação às proteínas, que apontam, que nos dão informação de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida, é que, para você conseguir repetir a síntese da sua proteína, o que você tem que fazer? Você tem que saber exatamente em que posição você vai colocar cada um dos 20 aminoácidos, tá certo? Então, você tem que ter a receita do bolo. E qual é a receita do bolo das proteínas da vida? Onde ela está registrada?
no DNA. E quem é que sintetiza o DNA? Proteínas enantiomericamente puras. Então, esse é um dos maiores dilemas ovo-galinha da vida. Quem veio primeiro? O RNA, que expressa, que codifica, que tem a receita das proteínas homoquirais, aqueles 20 aminoácidos enfileirados direitinhos para dar a forma certa, pelas forças intermoleculares certas? Ou será que foram as proteínas que sintetizam o DNA? Quem veio primeiro? A pergunta está errada, né? Porque ela elimina a resposta certa. Os dois estavam lá desde o início, ou nada feito. Bom, gente, eu falei que, além de tudo isso, né, de você ter um conjunto certo, o monômero certo, que é um aminoácido, alfa-aminoácido, para crescer um fio proteico estável, uma reação favorável, além de você escolher um conjunto econômico, calibrar muito bem as forças intermoleculares para se novelar, além dos martelões de ouro para ainda um controle de qualidade, além de você ter pureza enantiomérica, que processo natural não guiado não conseguiria formar, você tem um conjunto imenso de proteínas, são várias e várias proteínas que teriam que se formar. Mas vamos imaginar que naquela sopa primordial, uma única proteína teria se formado e teria dado início à vida. Será que isso é razoável? É uma desesperação imaginar que uma única proteína formou a vida, mas a gente vai abrir essa exceção, vai imaginar que será que uma única só teria originado naquela sopa primordial? Uma única proteína? Ou alguns assumem um único RNA, DNA, que sintetizou a primeira proteína? Para que isso pudesse acontecer, nós estamos vendo aí, nós teríamos que ter ali o quê, então? Naquela sopa primordial ácida, escaldante e venenosa, a disponibilidade dos 20 aminoácidos. Tem seres vivos que têm menos aminoácidos? Tem algumas amebinhas aí, com 17, 16, mas vida com V maiúsculo, você precisa dos 20. Teria que ter os 20, pelo menos 16. Você teria que ter na concentração certa, na pureza enantiomérica certa, enantiomericamente puro. Será que é viável esperar isso naquela sopa primordial? E aí você teria que esperar que eles polimerizassem naquele meio, certo? Alguém já disse assim, o nylon é muito estável. É formado, mas para crescer o nylon é muito difícil. Você tem que ter condições anidras. Polimerização de aminoácidos requer condições anidras. Sem água, como que no meio aquoso, então a polimerização ocorreu? Não. Era numa região muito quente em que a água evaporou. Mas fontes de energia, gente, rompe ligações. Equilíbrio favorece moléculas pequenas. Então, se ficar o bicho pega, se correr o bicho... Não, desculpa. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Se você tem água, a hidrólise, a água desfavorece a reação. Se você aquece, tira a água... energia rompe ligações e não forma, mas esse não é o principal problema que as proteínas poderiam ter sido formadas naquela sopa escaldante, ácida e venenosa. Você teria que ter o conjunto extremamente selecionado, puro. A polimerização não ocorre, a gente sabe, as fontes de energia rompem as ligações, mas, gente, o grande problema são as milhares de reações competitivas assassinas que ocorreriam. Eu vou mostrar isso para vocês. Olha, quando você vê um aminoácido bidentado, a evolução, esquece de te dizer isso, eles omitem esse aspecto. Mas, olha, o que eles imaginam? Para que o fio cresça, você tem que ter o grupo ácido reagindo com o grupo amino, tá certo? Nas duas pontas, aí o fio cresce bonitinho. Mas os grupos laterais que vão reger a estrutura da proteína também podem reagir entre si. É o que a gente chama das reações laterais, que seriam assassinas, mortais à vida. A reação peptídica não é a única possível entre dois aminoácidos. Um grupo R aqui também pode reagir com o outro. Esse grupo R o grupo R dessa molécula pode reagir com o grupo amino da outra, e o grupo R dessa pode reagir com o grupo ácido da outra. São várias milhares e milhares de reações competitivas que, no meio não guiado, estariam ocorrendo.
Até eu tenho um gráfico aqui para te mostrar assim, ó, se você larga aminoácidos naquela sopa, imagina que a polimerização ocorre por algum processo milagroso que a gente não conhece, ou por fontes térmicas. O que vai acontecer? Vai crescer um fio proteico? Não. Por quê? Porque as reações laterais, à medida que a proteína cresce, a probabilidade delas ocorrerem aumenta exponencialmente, enquanto que a ligação peptídica, a probabilidade continua constante. Então, as reações laterais entre os grupos R nas formações das proteínas no meio natural não guiado impedem, inviabilizam, matam o processo na sua raiz. E aí querem que a gente acredite que a gente evoluiu, que nós fomos formados naquela sopa. Você acredita em Papai Noel? Aí o pessoal fala assim, não, mas olha só, o nylon se forma, não se forma? Sim, o nylon se forma em condições anidras, especiais, com aquecimento. Mas o que acontece com o químico inteligente quando ele forma nylon? Ele põe grupo lateral, grupo R aqui? Não, é uma cadeia carbônica sem grupo lateral. Por quê? Porque ele sabe que se ele põe um grupo lateral, a probabilidade da reação ocorrer no grupo lateral é maior. Então, o nylon se forma porque ele não tem grupo lateral, mas as proteínas da vida têm 20 grupos laterais. As reações assassinas destruiriam a possibilidade das proteínas da vida se formar na sopa primordial. A evolução química, gente, é inviável. Do ponto de vista químico, não tem viabilidade alguma. É uma ilusão, é um delírio imaginar que naquela sopa uma proteína se formou, ou um DNA se formou, ou um RNA se formou. Não há como. Não é que a probabilidade é muito pequena e o São Tempo agindo vai tornar aquela pequena probabilidade numa probabilidade razoável, num processo, inclusive, inevitável. Não é assim. É proibido do ponto de vista químico. A química proíbe uma proteína se formar num processo não guiado a partir de aminoácidos. Porque as reações laterais são muito mais prováveis, porque a hidrólise vai ocorrer, porque a polimerização precisa de meio anidro, porque condições térmicas destroem ligações peptídicas. Então, o que é que a vida usa, gente, para formar proteínas? Usa maquinaria, a mais sofisticada possível, os ribossomos. Ribossomos são complexos proteicos que têm RNA no seu interior. E você vai entrar na internet hoje, no YouTube, ver um filme do ribossomo. Sabe o que é ribossomo? Ribossomo é um verdadeiro robô molecular. E sabe o que o ribossomo faz? Ele pega num dos seus bracinhos, ele tem 2 bracinhos, ele pega num dos seus bracinhos um dos aminoácidos, segura pelo grupo ácido. Ele pega no outro bracinho um dos aminoácidos, segura pelo grupo amino. Você está achando que é mentira, mas é verdade. Ele tem 2 bracinhos. Aquele rapaz do lencinho, cadê ele? Saiu? Depois eu conto a história do lencinho. Ele tem 2 bracinhos, e esses bracinhos funcionam como um verdadeiro robô. Ele pega o grupo amino, pega o grupo, fala assim, não vai reagir nos grupos laterais, não. As reações laterais não vão ocorrer, você tem que formar o fio. Pega o quê? Conecta o grupo amino com o grupo ácido. Sabe com que frequência faz isso? 15 ligações por minuto. Qual é a eficiência? 5 noves. Ela não erra. Os ribossomos são verdadeiras fábricas, robôs de síntese de proteína. A informação que vem do DNA, da sequência, está vendo ali? É registrada no ribossomo. Ele fala, eu tenho que ligar uma lisina com citeína, agora vem uma arginina. 15 ligações peptídicas por minuto, não erra. 5 noves de eficiência. A Toyota é a eficiência da Toyota nos seus melhores dias. É uma máquina, você precisa de máquinas para sintetizar proteínas. Você precisa pegar os 2 pelo braço e conectá-los, senão a reação não ocorre. Ribossomos são essenciais para a vida, proteínas são essenciais para a vida, e ribossomos são essenciais para a vida, porque existe um único meio nesse universo capaz de sintetizar proteínas no meio não guiado. Ribossomos, máquinas moleculares presentes na vida. Bom, mas aí você vai falar o seguinte, Marcos, talvez essas reações laterais puderam ter sido evitadas naquela sopa por algum processo que a gente desconhece. Vamos deixar essas reações laterais de lado? Uma única proteína de 150 aminoácidos, a gente sabe que tem proteínas com 200, 300, 500, 1.000 aminoácidos na cadeia, mas uma única proteína com 1.000 aminoácidos, será que ela poderia se formar nessa sopa? Será que seria
seria razoável a gente imaginar, mesmo que a gente esqueça que a gente precisa de mais do que uma proteína, mesmo que a gente esqueça as reações laterais, mesmo que a gente esqueça o problema da hidrólise. Outro dia, um dos evolucionistas, numa discussão, falou assim, não, a hidrólise não é problema, eu ponho minha mão na Coca-Cola e não acontece nada. Sim, proteínas, depois de formadas, são resistentes à hidrólise, mas na formação você não pode ter água. Na formação você não pode ter água. Necessidade. Será que existe uma lei que poderia predestinar a seleção dos aminoácidos e a sua conexão? Não se conhece nenhuma lei. O acaso, será que por acaso a primeira proteína se formou? Cálculos já foram feitos que para formar uma proteína por acaso esgotaria todos os recursos probabilísticos desse universo nos seus pretensos 19 bilhões, 18 bilhões de anos. Não há chance. Seleção natural prebiótica, de repente ela selecionou essa proteína. Gente, é uma contradição absurda. Antes da vida não tem seleção natural. A seleção natural, a santa loira da evolução não tem. Ah, mas você vai falar assim, Marcos, poxa vida, proteínas são essenciais para a vida, precisaria de moléculas enantiomericamente puras, só da mão esquerda e não da mão direita, como já falei para vocês. A reação de polimerização é muito difícil, a formação por acaso esgota os recursos probabilísticos desse universo, tudo mais. É muito difícil formar proteína, a gente sabe. Mas, pelo menos, os blocos essenciais, os aminoácidos, foram formados naquela sopa primordial, não foram? O Stanley Miller não formou, pelo menos, os aminoácidos? Conhece a história, não é? Stanley Miller, uma vez, juntou ali, olha, metano, hidrogênio, amônia, água e CO2, fez uma faísca elétrica, e ali naquele caldo, né, que eu falei para vocês, venenoso, que você tomar, você morre, foram encontrados alguns aminoácidos. Isso é propagado até hoje, está nos livros de bioquímica, de evolução, como uma prova da evolução química, de que realmente as proteínas da vida poderiam ter se formado, pelo menos os monômeros do fio, os pedaços que formam o fio. Mas será que isso é verdade, gente? A gente vai olhar no experimento de Stanley Miller, o que a gente vê? 1001 problemas. Refutação após refutação, para a viabilidade daquele processo, ter formado pelo menos os blocos fundamentais da vida. Olha, água, amônia, metano e hidrogênio. Gente, ele escolheu a atmosfera errada. O Stanley Miller escolheu a atmosfera errada. Hoje a gente sabe que a atmosfera primordial, se um dia existiu, ela não tinha essa composição. Ela tinha água, nitrogênio, CO2 e provavelmente oxigênio. Ah, se tinha oxigênio, sabe o que acontece? O oxigênio queimaria, oxidaria. Ah, tira o oxigênio. Se tira o oxigênio, a radiação ultravioleta torraria. Os aminoácidos morreriam oxidados ou torrados pela radiação ultravioleta. Então, o oxigênio, ter ou não ter, é mortal para a vida. Se tivesse, oxidaria. Se não tivesse, a radiação ultravioleta destruiria. O Stanley Miller colocou um trap para pegar os aminoácidos, tirar de lá, porque senão eles seriam destruídos da sopa. Síntese de ribose nunca ocorreu. A amônia se decompõe com radiação ultravioleta. A maioria dos produtos são venenosos, como eu já falei. Os experimentos de Stanley Miller, que estão nos livros de bioquímica, para os blocos fundamentais das proteínas, provaram exatamente o que ela pretendeu negar, que somente ações inteligentes formam moléculas biologicamente relevantes. Bom, para terminar, a vida ao nível molecular. Por que a gente tem que olhar a vida ao nível molecular? É porque é ali que a porca torce o rabo para a evolução. É ao nível molecular que a gente realmente entende como a vida funciona. Você é formado de um conjunto imenso de máquinas moleculares, as máquinas mais espetaculares desse universo. Os melhores motores estão em você, as melhores usinas estão em você. Tudo que há de melhor, de alta tecnologia, está dentro de você. Robôs moleculares, máquinas moleculares, ribossomos, ATP sintase e tudo mais. E tudo isso é formado por complexos proteicos. A vida é coisa de profissional. E para formar uma proteína, uma única proteína, você precisa do quê? Você precisa de inteligência química. Você tem que ter um monômero certo.
Você tem que ter um aminoácido, você tem que ter um alfa-aminoácido. Você tem que formar uma poliamida, tipo nylon. Você é feito de nylon, sabia disso? Um nylon orgânico, flexível, estável. E aí você precisa de um conjunto econômico, porque a vida não pode gastar muita energia, então você precisa de escolher os 20 monômeros corretos, com as interações corretas. Você tem que formar um fio, e para formar esse fio você precisa de uma maquinaria, você precisa de robôs moleculares para dirigir a reação certa, porque senão outras reações destroem seu polímero. Você precisa soltar o seu polímero e saber posicionar os seus aminoácidos na cadeia para que a estrutura tridimensional correta se forme. E, mesmo assim, você não pode ficar só à mercê das forças naturais. Você tem que ter uma maquinaria, um martelão de ouro que vai lá e confere se a forma está correta. Você tem que pôr tudo no lugar na hora certa, sincronizadamente. As proteínas vão ter que se encaixar, vão ter que formar a maquinaria da vida. Vai ter que o próprio ribossomo que sintetiza as proteínas, ele é formado de proteínas e de RNA também. A vida ao nível molecular, gente, evolução química. Será que proteínas poderiam ter sido formadas daquela sopa? Qual é a viabilidade desse processo? A viabilidade é um 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, pelos vários fatores que eu comentei para vocês aqui. Mas alguém falou assim, Marcos, mas é que a gente conhece pouco sobre a vida. Conhece pouco sobre a vida ao nível molecular. Gente, à medida que o nosso conhecimento aumenta, o N daquela equação, viabilidade igual a 0, aumenta cada dia mais. Então, o aumento do conhecimento tem aumentado a inviabilidade de uma evolução química. O Michael Behe disse isso uma vez, olha, a química pré-biótica, antes da vida, mostra que existem apenas 2 maneiras de se formar moléculas biologicamente relevantes nesse universo. As proteínas, por exemplo. Como é que se forma a proteína? Ou na vida, com a sua maquinaria, com seus ribossomos nas células, ou em laboratórios por químicos mais ou menos inteligentes. A árvore da vida caiu, né? Você sabe disso. Caiu pelo registro fóssil, caiu pelas evidências, mas ela principalmente morreu pela raiz, pela evolução química. Não há como, através de processos naturais não guiados, você formar as moléculas relevantes para a vida, formar as proteínas tridimensionais, proteicas, com as suas formas corretas, com a sua maquinaria. A árvore da vida, a evolução química morreu pela raiz. Gente, formar vida é um salto absurdo, é como você pular da Terra e chegar na Lua. Tamanha a diferença de complexidade, de altura do ponto de vista químico. E a evolução espera que a gente, pedalando, a gente chegou um dia na Lua. Você acha que isso é possível? Lenta, gradual e sucessivamente. O Francis Crick, eu gosto muito disso, né? Ele disse assim, olha, um homem honesto, de posse de todo o conhecimento, pode somente declarar que a origem da vida aparenta hoje ser quase um milagre. Ele foi muito, muito modesto aqui. Tantas são as condições que teriam que ser satisfeitas para dar a partida. Quase um milagre, é uma cascata de milagres químicos. Você tem que esperar que o milagre químico da polimerização ocorreu. Você tem que esperar que o milagre químico da separação dos enantiômeros e da seleção de um único ocorreu. Que você tinha 20 lá, os 20 certinhos, que eles estavam puros, 100% puros. Que as reações laterais não ocorreram. E que as primeiras proteínas que geraram a vida surgiram lá. É uma cascata de milagres. E como Francis Crick não queria admitir que processos naturais não guiados criaram a vida, o que ele achou? Foram os ETs. Temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa de se formar as moléculas essenciais da vida a partir daquela sopa primordial, as proteínas, por exemplo, para perceber que a geração espontânea da vida, através de processos naturais não guiados, é impossível. Foi George Wald. Ele não é do design inteligente, não é criacionista nem nada. Hein? Mesmo assim, nós somos o resultado, eu acredito, da geração espontânea. Há uma única forma de você aceitar que a evolução química e bioquímica ocorreu nesse planeta. Através do quê? Da fé. E da fé no
irracional, na fé do inviável, na fé de processos que têm viabilidade 0 vezes 0 vezes 0. Uma fé que eu me recuso a ter. Fé no irracional. Fé na geração espontânea. Então, vida, gente, é como mandar um homem para o espaço, né? Eu já dei esse exemplo aqui outras vezes, eu gosto muito dele. Você precisa ter toda a maquinaria certa, você precisa ter a espaçonave certa, você tem que ter a proteção certa, tem que ter as máquinas moleculares certas, tem suprimento de energia, você tem que ter oxigênio, tem um monte de coisa ali, é uma extrema complexidade. A maquinaria toda da vida precisa estar lá para você conseguir pôr o homem no espaço. E a evolução quer que a gente acredite o quê? Que lançamos o primeiro astronauta num barril. E lenta, gradual e sucessivamente, chegamos na espaçonave. Conclusão, terminei. A evolução espera que você não saiba o quê? Química e bioquímica. Enquanto você ficar comparando a vida do ponto de vista morfológico, comparando bicos de passarinho, morfologia de ossos e tudo mais, eles têm uma chance. Enquanto se comparar a semelhança do homem com o macaco, ou código genético e tudo mais, quem sabe? Mas quando a gente vai nas moléculas da vida, compara as proteínas, como eu falei, você, o chimpanzé, 80% diferentes. Como é que ninguém te disse isso? Quem já tinha ouvido dizer que você é 80% diferente do chimpanzé em termos de proteínas? Levanta a mão. 1, 2. 2, gente. Você sabia disso? Te disseram que você evoluiu do chimpanzé porque você era 97% parecido com o seu DNA? 97 não, tem 17% de diferença, é um Big Bang. Mas esqueceram de te dizer que você é 80% diferente em proteínas, gente. Que semelhança é essa? Então, quando a gente analisa a vida do ponto de vista atômico e molecular, quando você é químico ou bioquímico, por isso que eu digo que foi a química e a bioquímica que derrubaram a evolução. O orgulho santo de ser químico e bioquímico. Porque foi a minha disciplina. Foi o conhecimento que, pela graça e misericórdia de Deus, eu tenho na química. Muitos químicos têm, bioquímicos, que nos permitiram verificar que a historinha é uma ladainha. Que não há possibilidade alguma da gente ter evoluído do caldo primordial. Não há, gente, não tem jeito. Não adianta você pôr a mão na Coca-Cola e não dissolver e dizer, não tem problema com hidrólise. Foi o meteoro aqui. A seleção natural, pequeno excesso de enantiomérico aí de 51 e a seleção natural daria conta. Aquela loira, acéfala, despropositada, a santa loira da evolução, ela não tem chance alguma, tem que ser 100%, senão a vida não se forma, a gente sabe disso hoje. Quem é que separou, quem é que selecionou, não tem processo físico para fazer isso. A evolução espera que você não saiba a química. Por quê? Porque se você conhecer a vida molecular, se você ouvir as moléculas, escutar os ecos moleculares, e as moléculas não mentem, o que a gente vai concluir? Que nos venderam gato por lebre. E os ecos moleculares, a mensagem é muito clara. Não é a minha subjetividade aqui, é meu conhecimento da química e da bioquímica que me permite declarar aqui em alto bom som, sem medo de errar. Mentes inteligentes, única causa, único agente conhecido nesse universo, capaz de prever que aminoácidos formariam poliamidas estáveis, que aqueles 20 aminoácidos no balé perfeito moldariam as proteínas, capaz de ter provido as chaperonas para checar o controle de qualidade, capaz de separar enantiômeros e selecionar um. Eu vou com o L, deixo o D de fora. Mentes inteligentes, única causa conhecida, necessária e suficiente para a vida. Essa é a mensagem das proteínas, essa é a mensagem da química. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do programa MAC Eventos. E você pode continuar acompanhando toda a nossa programação através do site que aparece aqui embaixo da sua tela, tv.mackenzie.br. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo MAC Eventos.